Bom dia, eu sou Pedro Joaquim e hoje eu vou apresentar o artigo A Impossibilidade de Imparcialidade. Diferentes sistemas de valores requerem diferentes mecanismos para a tomada de decisões justas. Neste artigo, aprenderemos sobre como podemos observar a tomada de decisões na computação, de que maneiras podemos tornar esse processo mais justo e os diferentes pontos de vista sobre imparcialidade no processo. Primeiro, precisamos definir o conceito de imparcialidade, pelo dicionário, que julga justamente, desprovido de parcialidade e sem preferência. Quando aplicamos de forma tangível na computação, a gente pode observar dois pontos de vista. Um primeiro ponto de vista acredita que o processo de observação para gerar dados em aprendizado de máquina é parcial, justificando a busca de sistemas sem discriminação, onde grupos fundamentalmente similares recebam tratamentos similares. Enquanto outro ponto de vista crê que os dados observados refletem a realidade na diferença entre cada indivíduo. Para entendermos melhor este conceito, iremos utilizar um exemplo, uma entrevista de estágio. Nesse exemplo, vamos ver como é realizado o processo de seleção, incluindo os objetivos e resultado. Em uma entrevista de estágio, nós precisamos definir características idealizadas que serão nossa base para a decisão final, é o que a gente procura no indivíduo. Nesse âmbito se encaixam características como garra, determinação e criatividade, que só podem ser medidas de maneira indireta e muitas vezes imprecisa, como em autoavaliações. Outro fator importante para a tomada de decisão é o objetivo. Alguns grupos de entrevista veem o potencial de desenvolvimento profissional do indivíduo como condição essencial para a seleção. Porém, esse potencial não é observável, então os sistemas utilizam meios mais diretos para medir esse desenvolvimento, como relatórios ao final do estágio. Esse exemplo demonstra basicamente como funciona a maioria dos casos de tomada de decisão, e é da mesma maneira que algoritmos imitam isso. Nós decidimos características idealizadas e medimos elas de maneira possivelmente falhas. Nós decidimos fins idealizados e usamos características observáveis para tentar prever um fim observável. Neste artigo, temos um modelo de um algoritmo de decisão que envolve 4 passos básicos. Aqui está o modelo em questão. Vou explicar como funciona cada parte dele a seguir. Nesse modelo, existem 4 espaços básicos. Espaço de característica, onde estão as informações e características do objeto de decisão. Nele estão as qualidades fundamentais que são levadas em consideração no processo de seleção. Espaço de objetivos, onde estão os objetivos e finalidades do processo de decisão. Espaço idealizado. Nele estão todas as informações e objetivos que são idealizados por quem realiza a decisão. São as informações esperadas no processo. E por fim, espaço observado. Nele está inclusa a representação palpável das características e objetivos esperados. Eles são resultados de processos de observação para essas características e objetivos. Esses espaços nos dão 4 espaços essenciais para o entendimento e análise da imparcialidade na tomada de decisão. Começando com os espaços de características, temos espaço idealizado das características. Nele contém as informações desejadas ou verdadeiras sobre o indivíduo. Informações essas que serão usadas para a base do processo de tomada de decisão. No exemplo da entrevista de estágio, eram a criatividade, a determinação, entre outros. Espaço observado das características. Nela contém as informações observáveis do indivíduo, geradas por um processo de observação. O espaço idealizado das características implica no espaço observado das características. No exemplo da entrevista de estágio, era a autoavaliação. E agora, os espaços de objetivos. Espaço idealizado dos objetivos contém o resultado esperado do processo de tomada de decisão. No exemplo da entrevista de estágio, seria o desenvolvimento profissional do estagiário. Espaço observado dos objetivos. Nele contém o resultado observável da tomada de decisão. É gerado por um processo de observação. O espaço idealizado dos objetivos implica no espaço observado dos objetivos. No exemplo da entrevista de estágio, ele seria o relatório de estágio. Para podermos trabalharmos mecanismos de tomada de decisão com consciência de imparcialidade, nós precisamos definir noções de imparcialidade dentro do nosso sistema. Ele ocorre de 2 maneiras específicas, que eu vou explicar agora. Como o processo de tomada de decisão depende de resultados desejados, muitas vezes não observáveis, que só podem ser analisados pela parte observável deles, devemos usar esse mecanismo como definição para parcialidade. Assim, a imparcialidade individual acredita que devemos dar indivíduos similares decisões similares.
Em contrapartida, um fator muitas vezes relevado do processo de tomada de decisão é a inclinação dos grupos. Mesmo com resultados individuais, grupos tendem a ter tratamentos diferentes. E a não discriminação tem o objetivo de evitar esses casos, dando grupos similares decisões similares. Essas noções caracterizam pontos de vista diferentes que são usados para o desenvolvimento de algoritmos de tomada de decisão. Na área de sistemas imparciais, existem dois pontos de vista completamente diferentes que são a chave para a criação de algoritmos de tomada de decisão, cada um deles com seu objetivo e estratégias. O que você vê é o que você obtém. É um ponto de vista muito comum na ciência de dados. Como o nome indica, ele utiliza os dados observáveis sem nenhum tipo de modificação ou avaliação. No exemplo da entrevista de estágio, ele usaria o resultado da autoavaliação e relatório de estágio para determinar a decisão. Ele cumpre a noção de imparcialidade individual. Somos todos iguais é um ponto de vista que visa impossibilitar a inclinação de grupos. Nele, entendemos que dentro de um espaço idealizado, todos os grupos são essencialmente os mesmos, mesmo os grupos não necessariamente sendo iguais, para o propósito da decisão serão tratados como tais, atinge a não discriminação. Profissionais e pesquisadores devem ser claros quanto ao ponto de vista de seus algoritmos de tomada de decisão, pois, mesmo possuindo pontos positivos, há riscos, como no que você vê ao que você obtém, onde ele proporciona imparcialidade individual, porém, se o sistema tiver algum viés estrutural, essa imparcialidade não pode ser garantida, levando à discriminação de um ou mais grupos. Como exemplo desses possíveis problemas, temos o algoritmo norte-americano COMPASS, sigla do inglês para Perfil de Gerenciamento de Infrator Correcional para Sanções Alternativas, utilizado no sistema judiciário de estados como Nova York, Wisconsin, Califórnia e Flórida. O algoritmo é responsável por prever potenciais riscos de reincidência de presidiários. O software realiza isso através de uma análise de dados comportamentais e psicológicos relevantes a casos de carreira criminal e reincidência. Esses dados precisam ser passados por um processo de observação, para aí então chegar ao algoritmo. Isso ocorre através do axioma o que você vê é o que obtém, levando a uma possível discriminação de um grupo. Em 2016, um estudo da ProPublica encontrou resultados alarmantes. Réus negros tinham 2 vezes mais chances de serem marcados de maneira errada como de alto risco de reincidência, enquanto réus brancos, por sua vez, tinham 2 vezes mais chances de serem marcados incorretamente como de baixo risco de reincidência. Muitos algoritmos atingem erros parecidos, pois implicitamente utilizam o axioma o que você vê é o que você obtém. Visando garantir uma não discriminação, alguns programas modificam o resultado do processo de observação, até mesmo depois de sua conclusão, para garantir assim uma imparcialidade. Outra estratégia é o uso de pré-processamento dos dados de treinamento, com o objetivo de aplicar o axioma somos todos iguais. Algoritmos de tomada de decisão possuem uma gama de aplicações que só tendem a aumentar, graças ao avanço nas áreas de inteligência artificial e automação. Mas precisamos saber como lidar com essa tecnologia. Por exemplo, o axioma, o que você vê, o que obtém, é útil em diversas situações onde o principal fator de decisão são as informações observáveis. Porém, o mesmo, sozinho, não é uma ferramenta adequada para áreas como educação, justiça criminal e outros âmbitos onde, historicamente, há casos de discriminação e inclinação de valores de determinado grupo. Nesses casos, é importante a utilização de outros pontos de vista, como somos todos iguais, para então chegar de fato a uma decisão imparcial. Para o futuro dos algoritmos de decisão, será necessário um melhor entendimento de como esses dois pontos de vista podem trabalhar juntos para assim garantir de fato a imparcialidade. Meu tema será uma análise sobre o presente e o futuro dos algoritmos de tomada de decisão no Brasil. O objetivo da pesquisa será um estudo de como está o cenário brasileiro na área. Serão feitas análises nas principais áreas de interesse, como saúde, educação e o setor judiciário, e ver se já existem exemplos nacionais dessas tecnologias. E então, realizar inspeção nos casos de maior relevância e verificar de que maneira estão aplicando os algoritmos e como podemos garantir uma decisão justa e imparcial. Além disso, um dos focos da pesquisa é para o futuro da tecnologia. Tanto como o setor brasileiro de algoritmos de tomada de decisão pode se desenvolver e melhorar, quanto a participação do Brasil no desenvolvimento da área. E assim, tendo um olhar geral da influência da tecnologia no Brasil e do Brasil na tecnologia. E com isso eu concluo meu trabalho e eu agradeço pela atenção.